Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Jesus purifica o templo. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhes respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. E replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem aqui, a gente vê o que aconteceu quando Jesus Cristo entrou no templo, né? Jesus Cristo entra no templo e de repente no templo ele encontra comércio no templo, né? As pessoas vendendo animais para sacrifício, bois, ovelhas, pombos, né, irmãos? E a primeira coisa que a gente faz quando a gente lê aqui esses primeiros versículos que dizem isso é se lembrar da corrupção que está dentro das igrejas hoje. A primeira coisa que a gente lembra é do comércio dentro das igrejas. Está se vendendo bênção, está se vendendo milagre, né? É o dia da vitória, né? É o dia das causas impossíveis, né? Do culto dos empresários. Está se comercializando, as pessoas indo dentro da igreja, né? Trocando o seu culto a Deus pela solução do problema, né? Esperando a satisfação, esperando o bem-estar nas coisas dessa terra, um verdadeiro comércio. A primeira coisa que a gente nos vem à mente é isso, né? E muitas vezes as pessoas têm a falsa impressão de que isso é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa nova. Antigamente a igreja não era assim, sabe? Antigamente os crentes eram crentes de verdade. Antigamente a igreja era mais fiel, antigamente tinha ordem, antigamente, sabe, irmãos, isso é um tremendo de um engano. A igreja sempre teve lá os seus falsos mestres corrompendo a igreja. Basta a gente ler a palavra de Deus, igrejas que foram fundadas pelos apóstolos. Quantas vezes a gente não vê o apóstolo Paulo exortando a igreja? Porque falsos mestres haviam tomado a liderança das igrejas e o povo estava caminhando na libertinagem, né? A gente vê Paulo fazendo isso, a gente vê o apóstolo Pedro fazendo isso, a gente vê Timóteo fazendo isso, a gente vê Tito fazendo isso, a gente vê até o livro de Judas fazendo isso. Só tem um capítulo, o livro de Judas, e Judas está lá fazendo isso também. Então é um erro, irmãos, a gente achar que antigamente era melhor, que antigamente a igreja era fiel, que a igreja era firme. Não, mas sempre teve os seus problemas dentro da igreja, sempre teve os seus erros, sempre teve lá os hereges deturpando, né? Se não era num aspecto, era no outro, né? Sempre a igreja teve esse problema, né? E a questão é que quando a gente
a gente está no meio onde tem tantos erros, tanta corrupção e tanta deturpação, muitas vezes a gente corre o risco de se acostumar com os erros, né? A gente se acostuma com os erros, a gente se acostuma com as heresias, a gente se acostuma com os problemas, a gente muitas vezes cresce desde pequenininho, enxergando aquelas coisas erradas ali, né, irmãos? E a gente se acostuma com aquilo e a gente chega até o ponto de achar que o errado já não é errado mais. Essas pessoas, irmãos, as pessoas poderiam entrar no templo e elas poderiam ver aquele comércio todo ali, e muitos não achavam aquilo errado, irmãos. Se você perguntasse para as pessoas, o que você acha desse comércio aqui no templo? Não, o que você acha? O que você acha deles vendendo boi, vendendo ovelha, vendendo pomba aqui no templo, aqui os caminhos? O que você acha disso? Eu acho que não tem nada demais. Acho que não tem nada demais, porque muitas pessoas vêm de longe. Como é que vai trazer um boi de longe para poder sacrificar? Né? Como é que você vai transportar uma ovelha? Né? A pessoa vem de longe, uma viagem longa, né? Então o que ela faz? É mais fácil comprar o boi aqui para sacrificar, é mais fácil comprar a ovelha aqui no templo. Então eu não acho isso errado. Eu acho isso errado porque o importante é sacrificar para o Senhor. O importante é não ficar sem sacrificar. Isso é o importante. Muitas pessoas, irmãos, achavam aquilo normal, irmão. Muitas pessoas não viam nada de errado naquilo ali. Achavam até bom, né? Porque facilitava, né? Sacrificar as coisas para Deus. Né? E muitas pessoas usam essa mesma linha de raciocínio, né? Para a corrupção nos nossos dias. Tem um monte de coisa errada na igreja? Tem um monte de deturpação? Tem coisas que não deveriam estar acontecendo, está se vendendo bênção, está se vendendo milagre, tem gente trocando o seu culto pela solução dos problemas, e você vai na igreja e 90% da pregação é só sobre solução dos problemas, e 10% da pregação é Bíblia, né? Isso quando ainda tem 10%, mas o importante é não deixar de ir para a igreja, isso é o importante. O importante é não deixar de ir para a igreja, o importante é não deixar de prestar culto a Deus, o importante é a gente fechar os nossos olhos para as coisas erradas e a gente congregar, porque o importante é não ficar sem congregar. Né, irmãos? E o que a gente aprende nesse texto bíblico aqui é que muitas vezes a gente enxerga as coisas de um jeito, mas Jesus Cristo enxerga de outro jeito. Glória a Deus. Né? As pessoas poderiam achar normal aquele comércio ali no templo, mas quando Jesus Cristo chegou lá, ele viu a gravidade do que aquilo realmente significava. Glória a Deus. A gente pode estar acostumado com os erros, a gente pode estar acostumado com as heresias, né, irmãos? A gente pode dizer que o importante é congregar, fechar os olhos para as coisas erradas e prestar um culto para Deus, mas Deus, irmãos, ele está enxergando a gravidade do que está acontecendo. Glória a Deus. Para nós pode não ser muito significativo, para nós pode não ser muito ruim, mas quando Jesus olha, ele olha para o pecado como o pecado é, ele olha para o erro como o erro é, ele olha para o engano como o engano é. Né, irmãos? Porque você não poderia comprar um animal para sacrificar ali na hora. Né? Para você trazer um animal para você poder sacrificar, você tinha que criar aquele animal desde pequenininho. O intuito era você criar um animalzinho, todo dia, quando você olhasse para o animalzinho, você falava, não, esse aqui é para o Senhor, isso aqui eu estou separando para o Senhor, e eu vou fazer ele crescer para o Senhor, até chegar o dia, eu vou tratar bem dele, porque isso aqui eu vou oferecer para o Senhor, até chegar o dia dele sacrificar aquele animalzinho para o Senhor. Né, irmãos? Da mesma maneira, os crentes não podem comprar um culto pronto. Não, eu vou na igreja e eu quero o culto pronto já. O culto que eu quero é o culto que fala sobre a solução do meu problema. Né, irmãos? Não, nós não podemos comprar um culto pronto. É preciso que nós nos preparemos, irmãos, para ver aquilo que Deus tem para nos dizer. Você não compra o culto pronto daquilo que você quer, daquilo que você precisa, da sua necessidade. Não, irmãos, nós devemos nos preparar para ver o que Deus tem para nos dizer e aprender sobre a palavra de Deus. Esse é o culto que nós devemos prestar para Deus, né? E muitas pessoas vão dizer, não, mas as coisas erradas que tem dentro da igreja,
Sabe, essas coisas são normais, porque Jesus Cristo falou que o joio está no meio do trigo. Irmão, Jesus Cristo realmente falou que o joio está no meio do trigo, mas não é para o joio assumir a liderança da igreja. Glória a Deus, né, irmãos? Não é para o joio, irmãos, ser o cooperador. Não é para o joio ser o ancião. Né? Não é para o joio, sabe, deturpar o texto bíblico. Glória a Deus, né? Não é, o joio, ele tem que ficar lá e ele parece um trigo. Né? Ele está lá e ele parece um trigo. Você pensa até que é trigo, né, irmão? O joio não é para assumir a liderança e deturpar tudo, corromper tudo, fazer comércio na palavra de Deus, e ensinar as pessoas a trocarem o seu culto a Deus pela solução dos problemas, né? O joio, irmãos, não pode assumir esse tipo de papel dentro da igreja. Glória a Deus. Né? E se Jesus Cristo entrasse dentro das igrejas hoje, será que a atitude de Jesus Cristo seria diferente? E o que nós vemos é o que Jesus Cristo fez quando ele entrou no templo e ele viu o templo nessa condição. Jesus Cristo virou as costas e foi embora. Jesus Cristo falou: quer saber de uma coisa? Eu desisto de entrar no templo. O templo está todo corrompido. O templo fizeram o comércio da casa de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu não vou ficar aqui não. Irmão, foi isso que Jesus Cristo fez? Não. Sabe, mas é isso que muitas pessoas fazem hoje. Muitas pessoas falam: quer saber de uma coisa? Não, na igreja está cheia de erros. A igreja está cheia de problemas. Não, a corrupção entrou lá dentro da igreja lá, está se fazendo comércio da fé, as pessoas estão lá só para buscar a solução dos problemas, para buscar o carro, para buscar casa, para buscar as coisas dessa vida. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar em casa, eu não vou congregar mais não. Eu vou congregar mais não, eu vou virar um desigrejado, eu vou servir a Deus sozinho lá na minha casa, lá, eu não quero saber desse negócio de igreja. Não, irmãos, Jesus Cristo virou um desigrejado? Não, irmãos. Não virou. Jesus Cristo limpou o templo. Né, irmãos? Se nós não conseguimos, irmãos, reformar a igreja, se nós não conseguimos expulsar os hereges, se nós não conseguimos corrigir aquilo que está errado, se nós não conseguimos, irmãos, parar o comércio da fé, parar com esse negócio das pessoas virem e trocarem o seu culto a Deus pela solução dos problemas, se a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, sabe, irmãos, então junte um grupo de irmãos de forma independente e cultue a Deus da maneira correta. Glória a Deus, Senhor. Mas muitas pessoas vão dizer: não, irmãos, isso aí não, irmãos, para a gente cultuar a Deus de maneira independente, sabe, irmãos, isso aí requer muito comprometimento, irmãos. Isso aí requer muito comprometimento e a gente tem que estar comprometido ali, e eu não quero ter esse comprometimento, sabe? Eu quero ir na igreja de vez em quando, sabe? Eu quero ir na igreja de vez em quando, sabe? Eu não quero assim ter essa responsabilidade. Né, irmãos? Mas se você soubesse que realmente Deus precisa ser cultuado da maneira certa, você assumiria a responsabilidade. Né? Se a gente soubesse realmente que não, Deus precisa ser cultuado da maneira certa. A gente não pode ficar na igreja trocando o nosso culto a Deus pela solução dos problemas. A gente tem que ir na igreja, né, para conhecer a Deus, para ver o que Deus tem para nos falar verdadeiramente por meio da sua palavra, né? Então vamos nos reunir de maneira independente e vamos cultuar a Deus como Deus deve ser cultuado. Se existisse convicção disso, irmãos, os crentes venceriam, assumiriam a responsabilidade, assumiriam o comprometimento, venceriam a timidez, mas eles não têm, irmãos, eles não têm essa convicção, irmãos. E por isso que eles ficam reclamando, não, porque está tudo deturpado, porque está tudo ruim, porque está tudo corrompido, e quer saber de uma coisa? Eu não vou congregar mais, eu vou ficar só dentro de casa, eu não vou fazer, sabe, irmãos, mas não há convicção de fazer diferença, não há convicção. É que nem aquela pessoa que não testemunha porque tem vergonha. Não, irmão, Deus fez tanta obra na minha vida, irmão, Deus fez tanto milagre na minha vida, tanta coisa ali, mas eu tenho vergonha de testemunhar, irmão, tenho vergonha, irmão, eu não sei falar muito bem. Não, irmão, se houvesse convicção realmente de que Deus precisa ser glorificado, ele venceria a vergonha, ele venceria a timidez. Né, irmãos, porque é isso que a convicção, na verdade, da palavra de Deus faz
faz com que nós venhamos a tomar uma atitude, faz com que nós venhamos a nos levantar contra o erro. Se não dá para reformar a igreja, trazer a igreja de novo à sua forma, como ela deve ser, né, irmãos? Reúna alguns irmãos e cultue a Deus de maneira independente, como Deus deve ser cultuado. Glória a Deus, né? Como que Jesus Cristo, irmãos, como que Jesus Cristo vai colocar o templo em ordem? Né? Jesus Cristo fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. E bem como as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Olha só, irmãos, imagina muitos crentes olhando para essa cena aqui. Meu Deus do céu, que violência, para que uma violência dessa? Não dá para chamar para um diálogo, para uma conversa? As coisas não é na violência assim não. Cadê o amor? Não tem amor nas coisas não. O que é isso? Esse aí é o Messias? Esse aí é o Salvador? Dando chicotada em todo mundo, né? Virando as mesas. O que é isso? O que é isso? Coisa não é na violência assim não. Né, irmãos? Muitas vezes hoje os crentes não são nem capazes de ouvir uma pregação dura. Né, irmãos? Os crentes hoje ouvirem, quando eles simplesmente ouvem uma simples pregação dura, meu Deus, que absurdo, meu Deus, que absurdo. Imagina Jesus Cristo, irmãos, com um chicote. Imagina Jesus Cristo dentro das igrejas hoje com um chicote, expulsando aquelas pessoas que estão trocando o seu culto a Deus pela solução dos problemas. A pessoa está lá esperando, trocando o seu culto a Deus, trocando o seu caminhar com Deus pela cura. E Jesus Cristo botando essa pessoa para fora no chicote. Já pensou? Que beleza que ia ser? Os crentes dizem, eu não volto na igreja nunca mais. Olha só o que Jesus Cristo fez comigo. Sabe, irmãos, então a gente vê, né? A gente vê como que Jesus Cristo colocou o templo no lugar, né? Ele não fez uma pregação, ele não chamou para um diálogo, ele simplesmente expulsou aquelas pessoas da igreja. Glória a Deus. Muitos hereges, muitos falsos mestres entraram dentro das igrejas e eles deveriam ter sido expulsos no chicote, deveriam ter sido expulsos na marra. Mas a igreja fica com o discurso do amor. Não, mas deixa o herege, tadinho do herege. As coisas têm que ser no amor, as coisas têm que ser... E o herege virou cooperador, e o herege virou ancião, e agora é o herege que expulsa aqueles que estão se levantando com a verdade. Né? A igreja ficou com dó, ficou com amor com os hereges. Agora, cadê que os hereges têm amor pela aqueles que se levantam com a verdade? Né, irmãos? E eles botam todo mundo para fora mesmo. E na marra, se preciso for. Por quê? Porque a igreja deveria ter feito isso em primeiro lugar e não fez. A igreja deveria ter sido enérgica, a igreja deveria ter sido firme, a igreja deveria ter botado eles para fora, né, irmãos? E agora, de repente, a gente se descobre numa igreja governada por hereges. E como a gente não consegue botar eles para fora, é eles que nos colocam para fora, o que a gente faz? Vai virar um desigrejado? Vai ficar em casa? Não vai fazer mais nada? Não. Vamos caminhar com Deus, vamos cultuar a Deus do jeito que Deus deve ser cultuado, de maneira independente. Simples assim, irmãos, mas é preciso de convicção para isso, né? E Jesus Cristo disse, e disse aos que vendiam as pombas, tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Né? Muitas pessoas naquele tempo, irmãos, podiam estar juntando o útil ao agradável. Olha que beleza, a gente está aqui ganhando dinheiro, a gente está aqui, né, fazendo um bom negócio e ao mesmo tempo estamos no templo de Deus. Olha que maravilha, né? Muitas pessoas vão dizer, não, eu vou na igreja, eu cultuo a Deus, e o que Deus faz? Deus resolve meus problemas. Eu cultuo a Deus e Deus me cura. Eu cultuei a Deus, Deus me deu um carro. Eu cultuei a Deus, fiquei firme, Deus me deu uma casa, né? É bom, sabe, irmãos, e Jesus está dizendo, sabe o que Jesus disse para você? Saia daqui, não faça da casa de Deus comércio. Glória a Deus. Sabe, não queira trocar o seu cultuar a Deus, não queira negociar com Deus. Né, irmãos? E tem até testemunhos disso.
Muitos crentes estão testemunhando, não, porque eu fui fiel, eu permaneci fiel, Irmandade, a Deus, e a vitória aconteceu. Então digo para vocês, Irmandade, vale a pena ser fiel a Deus. Quer dizer, então, que se a vitória não tivesse acontecido, não valia a pena, então, ser fiel a Deus? Glória a Deus. Né, irmãos? Então, Jesus Cristo está virando para essas pessoas, está dizendo, saiam daqui, não façam da casa de Deus comércio. Né? Você não tem que entrar dentro da igreja para comercializar. Não troque sua fé pela solução dos problemas. Cultue a Deus porque você entende que Deus merece ser cultuado, independente se o seu problema vai ser resolvido ou não, independente se você vai ser curado ou não. Deus sempre merece ser cultuado. Então não venha aqui negociar com Deus. Glória a Deus, né, irmãos? E no versículo 17, então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Né? Jesus Cristo, irmãos, estava sendo consumido pela verdade da palavra de Deus. Estava sendo consumido, sua vida era consumida, né, irmãos? Seus recursos eram consumidos, sabe? Tudo era consumido pela verdade. Jesus Cristo, irmãos, ele não olhou para aquela corrupção, não olhou para aquela deturpação e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou me desgastar não. Eu não vou me desgastar não, eu não vou me estressar não, eu vou fingir que eu não estou vendo, eu vou fingir que é normal. Não, irmãos, Jesus Cristo se levantou contra aquilo e colocou as coisas no seu devido lugar. Glória a Deus. Os crentes hoje não querem se desgastar, irmãos. Eles não querem ser consumidos pela verdade da palavra de Deus. Eles não querem se levantar mediante aos erros, mediante aos enganos. Né, irmãos? Eles querem paz, eles querem sossego, eles querem bem-estar. Né, irmãos? Eles não querem estresse. Não, irmãos, você tem que ser consumido. Sabe, perca sua paz por causa da verdade da palavra de Deus, irmãos. Sabe, se desgaste por causa da verdade da palavra de Deus. Porque se há alguma coisa que vale a pena nós nos desgastarmos, irmãos, é pela verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é o que mais vale nesse mundo, a gente se desgastar. Porque a gente se desgasta para tanta coisa, irmãos. A gente se desgasta para trabalhar, a gente se desgasta no casamento, a gente se desgasta para criar os filhos, você se desgasta para tudo te consome. Né, irmãos? E o quanto você se desgasta pela verdade da palavra de Deus, o quanto você é consumido por isso. Né? E Jesus Cristo nos mostra, irmãos, que ele se desgastava pela verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. E o que vai acontecer? Os judeus contestaram dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agir dessa maneira? Olha só o que os judeus vão falar. O que os judeus vão falar para Jesus Cristo? Sabe, quem que você pensa que é para fazer esse tipo de coisa? Quem que você pensa que é? Sabe, quem é o teu mestre? Quem ensinou você para você achar que tem essa autoridade para expulsar todo mundo no chicote? Né? Quem que era o mestre de Jesus Cristo? Os fariseus tinham um mestre, né? Os sacerdotes, todos eles tinham um mestre. Mas quem que era o mestre de Jesus Cristo? Jesus Cristo aprendeu com quem a palavra de Deus? Né, irmãos? Né? Jesus Cristo, ele próprio era a palavra. Então eles estão dizendo: quem você pensa que é para fazer esse tipo de coisa? Quando nós nos levantamos mediante aos erros, quando nós nos levantamos mediante as heresias, né, irmãos? Quando nós apontamos as injustiças, quando nós nos levantamos contra os falsos mestres, sabe? A primeira coisa que a gente ouve é esse tipo de coisa aqui. Quem que você pensa que é para apontar os erros da igreja? Quem que você pensa que é? Que autoridade que você acha que tem para ficar falando que a gente está fazendo as coisas da maneira errada? Quem que você pensa que é? Quem que deu essa autoridade? Né, irmãos? Mas a autoridade não vem de um cargo que a igreja nos dá. Né, irmãos? A autoridade vem da convicção da verdade da palavra de Deus. Essa é a autoridade que nós temos, irmãos, para nos levantarmos mediante aos erros, para nos levantarmos mediante as heresias, mediante aos enganos, para botarmos as coisas no seu devido lugar, né? E Jesus lhes respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Né, irmão? Jesus Cristo está mostrando agora, irmãos, que vai ter um novo jeito de se caminhar com Deus. Sabe, esse templo aí onde vocês governam,
Esses templos aí, onde vocês fizeram da casa de Deus comércio, sabe, esse templo aí vai acabar. Sabe, vai ter um novo jeito de se caminhar com Deus. Sabe, eu vou ser o templo. Os salvos, eles vão estar em mim, e eu vou estar neles, e eu vou ser o templo, e eu estando neles, cada um deles será o templo. Glória a Deus. Né, irmãos? Então vai haver um novo jeito de caminhar, vai haver um novo jeito de prosseguir, sabe, irmãos? E é nisso que nós temos que nos apegar. A igreja, irmãos, o que é a casa de Deus agora? A casa de Deus não é mais um espaço físico. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus é todos aqueles, irmãos, a quem Jesus Cristo está fazendo morada. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E isso não é pregado dentro das igrejas. Por que isso não é pregado dentro das igrejas? Porque isso não vai ser visto com bons olhos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? O sistema religioso, irmãos, não foi feito para que as pessoas sejam a casa de Deus. O sistema religioso está levantando templos. O sistema religioso, irmãos, está dizendo para as pessoas, sabe, que o CNPJ é a casa de Deus, que a placa da igreja é a casa de Deus. E a partir do momento que você fala, isso não é a casa de Deus, sabe, nós somos a casa de Deus, as pessoas são a casa de Deus, os eleitos são, sabe, irmãos, o sistema desmorona, sabe, irmãos, o sistema cai. Porque o sistema, irmãos, foi feito para criar religiosos. Sabe, irmãos, o sistema é um sistema de comércio. As pessoas estão lá comercializando, né? Elas estão trocando a sua fé pela solução dos problemas. Elas estão trocando a sua fé pela cura, né, irmãos? Elas estão trocando o seu culto a Deus para receber o carro. Elas estão trocando a sua adoração, né, irmãos, pelo bem-estar. Elas estão trocando. A partir do momento que você acabar com o comércio, o sistema cai. O sistema desmorona. E muitas vezes alguns até tentam, né, irmãos, pregar essas coisas, mas as pessoas começam a ir embora, né, irmãos? O sistema começa a desmoronar. Não, volta a ser como era antes, porque as pessoas não estão gostando. As pessoas não estão gostando, as pessoas estão indo embora, sabe? Porque elas não estão podendo comercializar aqui. Você não está falando para elas, sabe, sobre aquilo que elas vieram buscar. Sabe, você não está deixando elas negociarem, sabe, elas estão dando a fé, elas estão dando louvor, elas estão orando e você não está pagando ela com a solução dos problemas, sabe, se você não deixar elas negociar, elas vão embora, o sistema vai desmoronar. Santo Senhor. Né, irmãos, e o que os pregadores fazem, que não tem convicção na palavra de Deus? Sabe, eles voltam a negociar com o povo. Glória a Deus. O máximo que eles vão fazer, sabe, irmãos, é não negociar 100%, né? Então eles vão negociar 50% da palavra e os outros 50% ele vai tentar pregar ali um meio evangelho ali, para não parecer que é só prosperidade, para não parecer que é só bem-estar. Glória a Deus, Senhor. Mas Jesus Cristo, irmão, Jesus Cristo não expulsou apenas os bois e deixou as ovelhas. Jesus Cristo não falou assim, vamos tirar metade dos bois, metade das ovelhas e metade das pombas, mas a outra metade, não, irmão, Jesus Cristo expulsou tudo. Não tem comércio, ninguém mais vai negociar aqui. Glória a Deus. E esse é o problema da igreja hoje. Quando você fala para eles, aqui ninguém vai negociar, aqui ninguém vai trocar com Deus, aqui ninguém vai fazer negócio com Deus. O que as pessoas fazem? As pessoas simplesmente vão embora, o sistema cai, o sistema desmorona, porque o sistema é um sistema de comércio. A casa de Deus não são as pessoas, a casa de Deus é um espaço físico. Né, irmãos? E o que Jesus está dizendo aqui é: eu vou ser o templo, e eu sendo o templo, as pessoas vão estar em mim, eu vou estar nela, e esses serão os verdadeiros adoradores. Esses serão aqueles que verdadeiramente vão me seguir. E eles não vão chamar de casa de Deus espaço físico. Eles não vão chamar de casa de Deus CNPJ, placa. Não, irmãos, eles vão exaltar a mim, Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e o que vai acontecer? Replicaram os judeus, em 46 anos foi construído este templo. E tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Irmãos, o que aconteceu quando Jesus Cristo disse, destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, se referindo ao seu corpo? O que os judeus entenderam? Que Jesus Cristo queria destruir o templo de pedra.
Santo Senhor. Que Jesus Cristo queria acabar com o espaço físico. Né, irmãos? Ou seja, eles não entenderam nada. Quantas vezes a gente fala sobre a verdade da palavra de Deus para as pessoas, e como elas devem cultuar, e como que a graça funciona, e como que Deus age, como que Deus move o coração, mas eles não entendem nada, porque a única coisa que eles sabem fazer é comércio. A única coisa que eles sabem fazer é trocar com Deus, negociar com Deus. A única coisa que eles sabem fazer, sabe, irmãos, é ouvir sobre a solução dos problemas e que Deus vai fazer, que Deus vai dar, e você tenta explicar, explica, mas eles são como os judeus aqui, eles não entendem nada. Não entendem nada. Né, irmãos, se nós entendemos, pode ter certeza que é porque um milagre aconteceu na nossa vida, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Né? Jesus Cristo, irmãos, está mostrando um novo jeito, como os crentes vão cultuar, sabe? Jesus Cristo diz, eu sou o templo, e eles estando em mim, eles também são o templo de Deus, né, irmãos? E se nós somos o templo de Deus, se vai haver uma nova maneira de cultuar a Deus, é uma coisa totalmente nova, irmãos. Mas muitas pessoas estão confundindo. Não, irmãos, agora nós estamos numa nova maneira de cultuar a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Estamos numa nova maneira de cultuar a Deus, irmãos. Agora a gente está livre, irmãos. Agora a gente está livre. Agora a gente não está mais preso na religiosidade, irmãos. A gente não está mais preso. Agora a gente está livre, a gente conhece a verdade, irmãos. Agora a gente pode fazer tatuagem, agora a gente pode cortar cabelo. Agora a gente pode usar brinco, a gente pode usar maquiagem, a gente pode fazer o que quiser, irmão, que a gente está livre, irmãos. É uma nova maneira de caminhar com Deus. Não, irmão, você está confundindo as coisas, irmão. Glória a Deus. Isso aí, irmãos, é o lobo que foi solto da jaula. Glória a Deus. Sabe, o lobo estava preso na jaula, né, irmãos? Então o lobo não comia ninguém, não matava ninguém, mas era porque ele estava preso na religiosidade. E agora que ele está numa nova maneira de caminhar com Deus, né, irmãos? Ao invés de ele fazer tudo aquilo que honra e glorifica a Deus, né, irmãos? Agora ele acha que é a liberdade para pecar. Ele acha que é a liberdade para viver livre, e vestir roupas sensuais, e fazer tatuagem, que a gente está livre. Não, irmãos, não foi para isso, irmãos, que a gente foi chamado, irmãos. Sabe, não é essa nova maneira que nós vamos cultuar a Deus. Não, irmãos, nós vamos caminhar com Deus de verdade. Quando um religioso olhar para a gente, irmãos, ele vai ver que a gente foi transformado. Ele não vai olhar para a gente e vai falar assim, essa nova maneira de caminhar para você não fez muito bem não, viu? Você parecia mais crente antes, quando você era um religioso. Não, irmão, não é isso que acontece, irmão. Não é isso, irmão. Nós melhoramos, quando ele olha para nós, sabe, irmãos, ele não tem o que apontar o dedo para nós. Porque isso é vergonhoso, irmãos. Isso desonra a Deus. Sabe, irmãos, isso desonra a Deus. Nós devemos, não podemos dar motivo, irmãos, para que Jesus Cristo seja escarnecido. Essa é a verdade? Foi isso que a verdade fez com você? Agora você está livre? Antes parecia um servo de Deus, agora não parece um servo de Deus mais? Não, irmãos, eles devem enxergar em nós que nós mantemos o que é bom, sabe, irmãos, e acrescentamos ainda, irmãos. Acrescentamos, mudamos aquilo que estava errado. Essa é a maneira como nós vamos caminhar com Deus. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, então, versículo 22, por essa razão, quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nem os discípulos estavam acreditando que aquilo que Jesus Cristo havia dito era verdade. Glória a Deus. Nem os discípulos haviam acreditado. E quantas vezes os crentes hoje não acreditam na verdade da palavra de Deus? Glória a Deus. Eles acham que é só uma questão de ponto de vista. Não, irmãos, você está pregando aí, muito interessante, você está pregando aí, é um ponto de vista muito interessante. Não, irmão, não é um ponto de vista, irmãos. Glória a Deus. Essa é a palavra, é desse jeito. Não é para negociar e ponto, acabou. Não é um ponto de vista. Não é o que eu acho. Sabe, irmão? Não é do jeito que a gente está interpretando. Não, irmãos, é o que é e pronto, acabou. Glória a Deus. Né, irmãos? Os discípulos não acreditaram, né, irmãos? Mas depois que se cumpriu, eles acreditaram. E hoje nós temos a palavra de Deus que nos mostra isso claramente, mas nós não acreditamos. Porque palavra de Deus não é mais Bíblia. Palavra de Deus, irmãos, é aquilo que o pregador fala fora a Bíblia. Palavra de Deus é receber o carro, é receber a casa, é receber a solução dos problemas. Isso é palavra de Deus para o povo hoje. E quando você mostra para eles a verdadeira palavra de Deus, eles falam, nossa, interessante esse ponto de vista, eu nunca tinha reparado nesse ponto de vista, como se fosse algo que pudesse ser mudado.
que pudesse ser deturpado e cada um pudesse enxergar as coisas de cada um de um jeito. Né, irmãos? Quando você não prega a palavra de Deus, é só uma questão de ponto de vista mesmo. Um vai dar o carro, o outro vai dar a casa, o outro vai dar a cura, e cada um fala o que quer e do jeito que quer. Mas quando nós estamos falando da Bíblia, irmãos, o que deve ser exortado é a Bíblia. Não tem um ponto de vista, não tem como um pregar uma passagem e outro deturpar a passagem inteira e pregar outra coisa que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Isso não existe, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos a crer, os discípulos creram depois que Jesus Cristo ressuscitou, sabe, irmãos, que nós possamos crer, porque hoje nós temos a plena revelação da palavra de Deus, as Escrituras, e se nós nos atentarmos para elas, irmãos, nós vamos crer, nós vamos ter fé, nós vamos cultuar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa e por aquilo que Ele significa na vida de cada um de nós. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.